Eu sou o Gabriel Villa. Eu sou o João Carvalho. E começa agora Morse News na TV. Com as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação que você pode aplicar no seu negócio. E hoje vai ser um programa diferente, não é isso? Exatamente, é um dia especial e vai ser um formato especial também, né? Por que é um dia especial, João? Hoje é o dia do profissional de tecnologia, o profissional de TI. Uma peça-chave nos últimos tempos pra gente, né? Com essa acelerada que a gente teve da digitalização em função da pandemia, é o profissional que permitiu que muito do que a gente tem hoje em dia, inclusive aqui a nossa Live Store, as comunicações, os serviços de e-commerce, enfim, muitas coisas foram aceleradas e esses foram os profissionais que proporcionaram tudo isso nos últimos tempos, então os nossos parabéns a todos os profissionais de TI do Brasil e do mundo, se é que tem algum nos acompanhando, né? Profissional de TI que cada vez mais está ligado ao mundo dos negócios também, né? Cada vez mais fica difícil você ser um profissional de negócio, de administração e que não conhece de TI, que não sabe nada, que não consegue se relacionar com esse mundo da TI. Exatamente. E também ao contrário, como a tecnologia foi para o lado da estratégia dos negócios, os profissionais de negócios também tiveram que entender um pouquinho mais de tecnologia. Então parabéns para você também, que não é um profissional de tecnologia formado, não é uma pessoa técnica, mas teve que se virar nos 30 aí nos últimos meses para manter o seu negócio. A gente sabe que muitos negócios só não faliram, só não fecharam as portas porque os empreendedores tiveram que aprender um pouco, nem que fosse na marra, a conhecer mais de tecnologia e digital para transformar os seus negócios ou mesmo para garantir que eles continuassem operando. Então parabéns para você que tem um lado de tecnologia no seu dia a dia. Boa, maravilha. E vamos a... Em homenagem ao profissional de TI, o que teremos hoje? Exato, hoje a gente vai começar aqui um formato diferente, né, no nosso programa, onde a gente vai trazer um bloco com convidados. O que a gente entendeu, até um pouquinho do feedback de vocês. Existem vários assuntos que vocês querem aprofundar um pouquinho melhor e apesar de eu, Gabriel, a gente fazer sempre os melhores esforços para pesquisar os assuntos e trazer tudo para vocês, o que a gente vai fazer agora vai ser convidar pessoas que são especialistas em alguns assuntos que vão participar aqui conosco. Então hoje já temos o primeiro convidado, que eu gosto muito dele, acompanho já ele há bastante tempo. Ele foi do Sebrae. O Sebrae é o órgão brasileiro que dá suporte às pequenas e médias empresas, foi consultor, é professor, é palestrante e virou um influenciador super importante no mercado também, falando justamente sobre dicas digitais. E ele é o Rafa Falcão, que é o nosso convidado de hoje. Não sei se ele já está disponível aqui com a gente. Rafa? Já estou por aqui já, João, já estou por aqui já acompanhando, né, toda essa mudança, essa tecnologia aqui, por que não dizer, desse formato que você está trazendo aqui, com conteúdo sempre legal na Claro TV, no nosso Morse News. Legal, bem-vindo então, Rafa, um prazer ter você aqui com a gente. Boa, bem-vindo, Rafa. Rafa, obrigadão, Gabriel, também pelo convite. Boa, a gente queria começar aqui pelo seguinte, a gente comentou hoje, é o dia do profissional de tecnologia, a gente falou um pouquinho sobre o profissional de tecnologia ter que virar o profissional de negócios e vice-versa. E você fala um pouquinho no Dicas Digitais justamente isso, como ajudar o pequeno e médio empreendedor que muitas vezes não tem um profissional de tecnologia ali à disposição, mas que precisa digitalizar o seu negócio. Primeira pergunta, né? Você anda Brasil afora, dá palestra, é professor, tem ali centenas de milhares de seguidores nas suas redes sociais. Aonde você identifica que é a principal dor hoje do empreendedor ou do pequeno e médio empresário que precisa se digitalizar? Olha, muitos pequenos negócios ainda têm essa questão com a digitalização. Então eu ainda não vou para o digital porque muitas vezes eu não tenho tempo, sou eu que faço tudo. E aí veio essa pandemia. O que a pandemia trouxe? Trouxe a necessidade dos negócios partirem para o digital. Aqueles negócios que já estavam no digital, muitos inclusive conseguiram escalar durante a pandemia, e aqueles outros que não estavam no digital tiveram sérias dificuldades e alguns fecharam as portas. E aí veio tudo isso, a gente foi exposto a esse lockdown, e esses negócios tiveram que ir para a internet. Então até o pequeno negócio que não tinha tempo nem para nada, nem para atender o WhatsApp dele para fechar mais negócios, ele teve que começar a divulgar na internet para conseguir captar mais pessoas interessadas no produto dele. Então o tempo, ele é muito, digamos assim, que é o calcanhar de Aquiles do pequeno negócio hoje, porque o cara não consegue fazer tudo. Perfeito.
Você comentou um ponto também super interessante no bate-papo prévio que a gente teve, que muitas vezes o pequeno e médio empresário, ele sempre quer tudo de forma gratuita, né? Então, ele encontra às vezes ferramentas, tem ali um ferramental, mas aí a ferramenta às vezes custa R$19,90, R$49,90 e ele não quer pagar, entendendo que ele está perdendo aquele dinheiro, mas não fazendo a conta de quanto que ele está economizando de tempo. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você dá de dica para as pessoas que às vezes se assustam quando vê um software ali que tem um valor, já que está acostumado a ter tudo de graça em algumas funções específicas? Boa pergunta, João, porque acontece muito isso. Eu recebo pra caramba lá no Dicas Digitais, as pessoas dizendo assim, Rafa, me indica alguma coisa gratuita, alguma coisa. Cara, e você tem que investir. Se você quer escalar o seu negócio, é preciso que você literalmente, até brincando, tire o escorpião do bolso e comece a investir. Porque se você começar a ir para o mercado e não querer comprar, por exemplo, um aplicativo que vai otimizar o teu tempo, que vai fazer com que você consiga ganhar produtividade, você não vai conseguir escalar o seu negócio. E veja, é gritante a quantidade de pessoas que me procuram para dizer assim, Rafa, me indica um aplicativo gratuito, uma ferramenta gratuita, eu consigo vender sem anunciar, eu consigo fazer tudo isso. E quando você cai nesse paradoxo da gratuidade, o que é que acontece? Você perde a oportunidade de se desenvolver mais, de escalar mais o seu negócio. E as pessoas ficam presas nisso. Eu quero sempre o gratuito, eu quero sempre que seja mais fácil, mais disponível, eu quero encurtar o caminho rápido. E aí acontece, quebrando a cara, muitos deles, vêm depois ficar chorando as pitangas, literalmente, lá para mim. Por quê? Porque não consegue ter resultados. E aí, olha como é a coisa, né? Imagina que você é um salão de beleza, um cabeleireiro, vai, e aí você custa R$100 a sua hora de trabalho. Para você focar no que você é bom, cortar cabelo. Aí, de repente, você vai lá e tem que editar um vídeo. E aquele vídeo você não tem habilidade de editar, você vai gastar, sei lá, 1 hora também editando o vídeo. Não seria melhor você focar naquilo que você tem mais conhecimento, naquilo que você tem mais habilidade? Então, muitas vezes as pessoas caem nisso, deixam de focar naquilo que é bom e aí não compram um tempo de um aplicativo, por exemplo, um aplicativo que vai te dá a facilidade na edição, não compra o tempo de um outro profissional que é especialista naquilo ali e acaba ficando preso porque sempre busca o gratuito e nunca vai conseguir escalar os seus negócios desse formato. Ô Rafa, tem uma pergunta para você. Isso que você falou, acho que é super interessante como custo de oportunidade, né? É o custo de oportunidade desse tempo que você está tendo que se dedicar para aprender uma coisa nova que não faz nem sentido para você se dedicar, né? Por outro lado... É muito isso, né? Muito isso. Por outro lado, tem tanto aplicativo disponível que é pago, né? Que se você somar todos os aplicativos que você deveria ter para fazer alguma atividade, ia sair muito dinheiro, né? Então, eu imagino na cabeça desse empreendedor que está com dinheiro curto, como todo mundo, né? Pensando, nossa, eu vou ter que comprar essa centena aqui de aplicativos para conseguir resolver. Como que eu escolho qual que é melhor? Como que eu escolho qual que eu realmente tenho que usar? E qual o momento certo de começar a investir, começar a fazer mídia? Boa pergunta. Quando a gente começa no digital, a gente é tido equipe. Você faz tudo só. Então você vai lá, você edita a publicação, você vai lá, você se relaciona com sua audiência nas suas redes, mas vai chegando um nível de produção que você não consegue mais dar conta do seu próprio negócio que está rolando lá no físico, com o digital, para você também estar fazendo essa questão de você estar produzindo conteúdo, de você estar conseguindo se relacionar com sua audiência. E aí eu sempre indico para as pessoas que comecem a buscar profissionais que possam te ajudar e também começar a procurar aplicativos, ferramentas que possam também te auxiliar, aumentar a tua produtividade e por aí vai. Só que eu só falo, é uma coisa que eu deixo muito claro para minha audiência, para as pessoas que me acompanham, que é o seguinte: cara, você só investe quando você começa a ter um retorno também, se você não tem grana nenhuma. Então vamos lá, você começou hoje no digital, aí você vai lá para o Instagram, começa a produzir conteúdo, começa a ter um resultado, e aí você vai ficar lá fazendo as coisas da mesma forma que você fazia. Você pode comprar um celular melhor, você pode comprar uma ferramenta melhor, você pode contratar um designer gráfico, você pode contratar um social media, ou você pode contratar uma agência para sua empresa. Então é importante que as pessoas entendam que num nível de escala de negócio, mesmo que você seja pequeno, esteja começando tal, se o dinheiro está entrando, é interessante você conseguir comprar ferramentas e contratar profissionais que vão te auxiliar a ir para um novo patamar, né? Melhorar o patamar da tua empresa. E isso
é muito importante. Então, o pequeno negócio ele tem que destravar justamente para isso, né? Porque não dá para você ser o equipe toda a jornada da sua empresa, porque se você vai ser o equipe, uma hora vai estrangular o processo e isso pode até levar ao fechamento das suas portas. Exato, você acaba muitas vezes limitando o crescimento porque você quer fazer tudo. Agora é o seguinte, a gente está tentando criar essa cultura aqui de ajudar os empreendedores a fazer uma curadoria de quais são os melhores softwares, aplicativos. A gente brinca que esses aplicativos realmente dão superpoderes. Você tem o superpoder da velocidade, o superpoder da força, ou seja, você consegue transformar um pequeno empreendedor, às vezes tentar chegar próximo de uma média empresa, dando escala para esse serviço. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Rafa. Qual é a sua caixinha de ferramentas? Você hoje também acaba sendo uma pessoa multitarefas, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, dá palestra, dá aula, tá aqui com a gente, tem uma rede social ali com centenas de milhares de seguidores, o conteúdo que você gera tanto lá quanto no YouTube é muito legal. Eu imagino que você deva ter ferramentas para te ajudar. Você se importa em contar aqui para a gente quais são as principais ferramentas que você utiliza para servir de dica aqui para os outros? De forma alguma, de forma alguma. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha muito na construção do meu conteúdo também. Então eles utilizam ferramentas mais profissionais como o pacote Adobe Illustrator, Adobe After Effects, o próprio Photoshop também para editar os conteúdos. Quando eu quero editar alguma coisa de uma forma rápida com o celular mesmo, eu utilizo hoje, vou falar 6 principais aplicativos aí para a galera que quer produzir conteúdo, pequeno negócio que quer entrar nesse mercado e produzir conteúdo, tá? Então nós temos o Canva, que é de longe o que o pessoal mais utiliza para produzir conteúdo, e aí eu tenho até a versão brasileira também que é muito legal, que é o Tracto. Tracto você pode utilizar também, que é muito interessante também. Eu tenho um aplicativo muito bom para editar vídeos rápidos e colocar legenda, que é o CapCut. Então, muita gente está utilizando ele hoje. Aplicativo para editar stories, editar reels, TikTok. O Mojo, M-O-J-O, também é muito legal. Um aplicativo para editar fotos de uma forma geral, que é até do próprio Google. Snapseed, também muito interessante. E aí eu tenho outras ferramentas, como, por exemplo, para organizar as tarefas, eu gosto muito do Trello. Então, no dia a dia, eu sempre utilizo muito o Trello. E eu gosto de ferramentas também que me deem a mais flexibilidade para editar uma foto rápida, para colocar um fundo diferente, como o PixArts. Então, todas essas ferramentas aí, elas têm a versão de entrada, a versão que a gente chama de freemium, né, que você pode utilizar até certo ponto. E aí, depois, se você quiser ampliar, você contrata uma ferramenta dessa com a versão premium, a versão mais completa. Mas, galera, é investimento, né? Você ter um aplicativo hoje que vai salvar você numa edição do conteúdo é investimento. E os pequenos negócios também podem ter aplicativos, inclusive, para comprar fluxo de caixa, controle de fluxo de caixa, para você começar a organizar as finanças. Tem vários no mercado. Eu sempre recomendo que você baixe e teste e veja o que se adapta para você. Porque muitas vezes uma indicação minha não pode ser interessante para você e você gosta de um outro formato de conteúdo. Então, vai lá e testa. Baixa esses aplicativos, teste que com certeza algum desses vai te salvar algum dia. Boa! Boa, Rafa. Achei incrível isso. E vou te dizer, hein? Eu que me considero razoavelmente conectado, de toda essa lista que você passou, eu só conheço o Trello, que eu também uso bastante. Então, vai ser legal. Já anotei aqui no meu livrinho para baixar todos eles. Eu gostei desse do Mojo como uma ferramenta que você pode centralizar aí a edição para múltiplas plataformas. Eu acho que isso pode ajudar bastante, né? E Rafa, voltando nesse tema, porque eu acho que tem mais coisa aí interessante, né? A gente falou de custo de oportunidade, falou de tirar o escorpião do bolso para começar a investir, né? Se você pegasse, a grosso modo, das empresas que passam aí por você, tal, que você conversa, quantos % do faturamento de uma pequena empresa você acha que deve ser dedicado para fins de marketing digital, para fins de estar mais presente nisso daí, para investir em conteúdo, para investir em crescimento? Mais ou menos, assim. Boa. Quando a gente fala de pequeno negócio, a gente fala muito de figuras, assim, por exemplo, como o MEI. O MEI é uma figura, um microempreendedor individual, que ele tem um faturamento assim, que ele fatura no máximo por mês. Acho que aumentou um pouco agora, mas era R$ 8.100 por mês. Então, quando a gente fala numa figura mais assim, que tem um faturamento mais em conta, a gente trabalha muito tentando pegar pelo menos 5% para trabalhar com o marketing dele, tá? Em alguns casos, se a gente tem algum negócio que a gente consegue ter uma margem maior, algum lucro maior, a gente consegue ampliar para 10%, 20% do marketing.
Mas quando você consegue ter um bom marketing, ter o faturamento, você dedicar 5, 10, 20% do seu faturamento para o marketing, isso vai também fazer com que você consiga aumentar o seu próprio faturamento. Porque você vai conseguir levar a sua comunicação, muitas vezes para um público que não te conhecia, muitas vezes para um pessoal que vai engajar mais com você, um pessoal que vai ir mais para um site seu, um processo mais de venda seu. Só que as pessoas elas ficam esperando muito acontecer ainda, e é um mal dos pequenos negócios, tudo no orgânico. Então eu vou lá, vou publicar e eu vou esperar que Deus chegue lá e faça com que eu consiga vender. Não vai, galera, hoje não vai. Então é importante que você tenha estratégias também, que você consiga fazer algum anúncio, que você consiga pegar essa verbazinha que está entrando, produzir melhor um conteúdo, você embalar melhor esse conteúdo num formato mais atrativo para sua audiência e você conseguir entregar para as pessoas. Mas eu vejo muitos pequenos negócios, eles vão pela internet por necessidade, porque o mercado está dizendo que é para ele ir, ele vai lá e ele fica de qualquer jeito lá. Ele vai lá, abre um Instagram e não alimenta o Instagram, não faz um site. Acontece muito. Sabe o que acontece bastante no pequeno negócio? É importante falar isso. O cara vai lá e ele começa pequeno, ele começa como um MEI, por exemplo. Aí ele tem um negócio, ele tem até um nome legal, criou um negócio e não resiste o domínio do site. Aí depois de 2, 3 anos ele vai atrás de registrar o domínio do site. Quando vai registrar o domínio do site, aquele domínio já não está mais disponível e aquela pessoa que comprou o domínio vende para ele muitas vezes 5, 6, 10 vezes mais do que ele poderia pagar se ele tivesse registrado mais. Mas é questão de planejamento. Tem que se planejar para ir para o digital, tá? E eu sei que o pequeno negócio, muitas vezes, ele se sente desamparado, porque ele está fazendo tudo muito sozinho, está buscando tudo, mas tem canais como o próprio Sebrae que pode ajudar o pequeno negócio. Você falou de domínio, é um assunto que a gente fala bastante aqui. Eu sou o oposto. Às vezes eu tenho uma ideia, já estou comprando domínio, brincam até aqui que eu sou comprador compulsivo de domínio. Antes eu queria fazer o seguinte, algumas pessoas que já acompanham aqui o nosso programa já sabem como funciona, estão mandando algumas perguntas aqui, Rafa, que depois eu queria direcionar para você, mas você que chegou agora, que ainda não conhece o formato, tem um QR Code aqui na tela se você está nos acompanhando pela TV, ou se você está pelo site, você vai no Saiba Mais, em ambos os casos vai abrir um menu ali para vocês e vocês vão ter a opção de mandar as perguntas aqui para a programação, a gente recebe em tempo real e vai trazer daqui a pouquinho as perguntas para o Rafa. A ideia é trazer um pouco das nossas dúvidas, mas também das dúvidas de vocês. Então, Rafa, se prepara que já tem pergunta chegando aqui para você. Pode mandar. Mas antes, eu tenho uma aqui que eu acho que é super interessante. Você falou das pessoas, né, começarem a investir no marketing e aí às vezes cria um canal e não alimenta. Eu acho que tem um ponto que é super importante, que hoje a gente vive o mundo das redes sociais que é muito pautado em vídeo, em live, as pessoas se expondo. E tem gente que às vezes tem um pouco de vergonha de falar, acha que não sabe falar, acha que não tem conteúdo, né? Às vezes a pessoa comercializa alguma coisa muito simples, eu vendo mesa, cadeira, seja lá o que for, e acha que o universo dela não tem tanta informação para transformar em conteúdo. Como você enxerga isso? Como entrar numa rede social para não ser aquela rede social chata que vai ficar só querendo vender, vender, vender? Então, como equilibrar a questão de conteúdo e como quebrar esse paradigma de quem ainda tem vergonha ou acha que não sabe falar em público e não tem o que trazer para os seus seguidores? Boa pergunta. Existe o perfil mais introvertido, que fica mais nos bastidores, e esse perfil, algumas vezes, ele consegue sim ter sucesso no negócio, mas muitas vezes ele não consegue escalar. Por quê? Porque as pessoas se conectam com outras pessoas. Então, toda vez que você aparece, que você faz uma live, que você grava um stories, que você faz uma entrevista como essa, como você vai para o YouTube, alguma coisa, você consegue conectar mais com o seu público. Porque a comunicação, a forma que você passa o seu conteúdo, ele consegue dar fit e trazer mais a pessoa para você. E aí, algumas pessoas, elas têm esse medo principalmente do julgamento das outras pessoas. Então, eu não vou fazer um stories porque vão me chamar de blogueirinho. Eu não vou fazer uma live porque vai ter poucas pessoas na live. Eu não vou fazer... Chegam tantas desculpas para quem não faz. Tem uma que é muito comum, que é eu não gosto da minha voz. Fica assim, poxa. Mas acontece o seguinte, quando você tem esse entrave, é muito comum que você vá lá e não consiga ter não vê a rede social como uma forma de se vender, de se comunicar, e você fica lá perdendo oportunidades. Eu também era a pessoa mais tímida do mundo. Eu era uma pessoa que eu tinha medo de falar em público, eu tinha medo do microfone, eu tinha medo de tudo. Só que eu entrei num processo que a partir de 2014 eu comecei a treinar como ninguém até acertar.
Então, quais foram as ferramentas que eu utilizei para treinar? Eu treinei, eu fiz curso de oratória, eu fiz fonoaudiólogo, eu fiz terapia, eu ia fazer até um media training, ia fazer também um teatro, mas esses 3 já resolveram o meu problema. E a partir do final de 2014 eu já comecei a fazer algumas palestras, algumas coisas. Antes disso, antes de treinar, eu tinha um medo tão grande que eu era convidado para dar entrevista em TV e eu treinava o meu assistente para dar entrevista no meu lugar. Eu era convidado para dar uma palestra, eu ficava com dor de barriga. Eu era convidado para fazer uma live com alguém, fazer algum vídeo, eu ficava com dor de barriga e literalmente eu travava na hora de ir. E isso foi me sabotando durante toda a minha vida. A partir do momento que eu consegui encarar esse medo, que eu consegui vencer, a minha carreira ela decolou a um nível nacional até mundial, porque eu tenho muitos alunos fora do Brasil. Mas por quê? Porque eu consegui vencer esse medo. E você que está acompanhando aí nesse nosso bate-papo, se você tem esse medo, treine até você conseguir. Treine até você conseguir. Tem uma coisa bem interessante que eu fiz até um curso com um psicanalista na época, e ele falou bem assim, quando você for palestrar, fazer uma entrevista na TV, fazer uma aula, uma live, você modela aquele seu super-herói favorito e você vai entrar na live, vai entrar na palestra, na aula, como se você fosse o super-herói. Então vocês estão acompanhando aí em casa, vocês não estão vendo o Rafa Falcão aqui, vocês estão vendo o Batman. É o Batman que está aqui na aula. E isso fortalece muito o nosso psicológico, o nosso inconsciente, e você começa a ganhar mais confiança. Então, se você treina, você consegue. E pague o preço de treinar durante 6 meses de forma profissional mesmo, vai lá treinando, falando, testando, que você com certeza vai conseguir vencer também essa barreira e vai colher os resultados. Porque quem consegue vencer vai ver como você consegue alavancar melhor o seu negócio a partir do momento que você aparece. Boa, Rafa. E agora eu fico com essa pergunta aqui para o João. João, que super-herói que você pensa antes de começar o Morse News na TV? É uma boa pergunta. Não sei, acho que o Homem de Ferro. Homem de Ferro é uma boa. Mas é porque eu gosto da entrada dele quando toca AC/DC. Então, para mim, o que vem é aquele dele... Né, você vê, todo mundo tem alguma persona aí. E tem a ver com o que a gente fala, né? De dar superpoderes. Então, gostei da analogia. É um prazer estar com você aqui, Batman. Agora, eu vou te falar uma coisa. Não parece que você já teve medo de falar em público. Não parece, porque assim, você tá aqui, daqui a pouco já vai pra telenovela, entendeu? Já fala super bem e tal. Mas eu também tinha isso. Né, agora a gente já tá aqui há 1 ano já na televisão, o podcast já há 3 anos, mas no começo, eu acho que até hoje, eu não gostava da minha voz também. Então, pelo menos eu tô na estatística. Uma das coisas que talvez me boicotava era isso, achar que minha voz não era legal. E não é que gostar ou não gostar, é difícil não, é estranho você se ouvir depois e se assistir também. No começo eu não me assistia, o que passava aqui na televisão eu não assistia depois, eu tinha vergonha de me ver depois, mas depois você aprende que é bom você se assistir para corrigir algumas coisas, né? Mas eu acho que tudo isso que você falou é super comum a todo mundo e entender que várias pessoas têm essa mesma dor, talvez seja a forma mais fácil de você entender que não tem problema nenhum você começar e se expor, que no final do dia as pessoas também vão entender que se elas têm essa dor, quando elas enxergarem alguém cometendo algum erro, vai saber que é o erro comum a todo mundo e todo mundo tem direito de começar errando até depois sair corrigindo, né? Se eu puder complementar aí, Rafa, que eu também, esse é um problema que é comum a todo mundo, né? Todo mundo tem medo aí de falar em público, em maior ou menor grau, as pessoas podem até se acostumar com o medo e mandar ver, né? Que é o que a gente faz aqui, né? Mas uma boa tática que eu acho que todo mundo deveria usar é, tá com medo de se expor, começa colocando conteúdos que você não apareça, né? Ou que apareça só a sua voz, ou você está mostrando produto, ou que sejam só fotos, ou que sejam só textos. Tem várias mídias possíveis para você potencializar tudo isso, né? As redes sociais têm essa coisa de você expor você mesmo, né? Você falando, tudo mais, a sua cara, mas tem outros caminhos que você também pode seguir para construir, né? Com toda certeza. Eu passo muito para os meus mentorandos, meus alunos, cria um Instagram fechado lá, coloca lá só seus amigos, quem você quer que realmente que torce por você, e você fica testando. Faz uns stories lá, faz uma live, porque é muito comum as pessoas chegarem assim, mas Rafa, eu faço uma live e não tem ninguém, só tem um barulho dos grilos. Cri, 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 cri. Cara, mas todo mundo começa assim. Ninguém vai começar já com 1000 pessoas na live.
Só que é uma jornada que as pessoas ficam muito, elas veem muito, elas se comparam muito na internet com os outros players, né? Quem já está grande no mercado e tal. Mas não imagina que o cara também começou com pouco seguidor, o cara começou lá também de baixo, a pessoa que tem um pequeno negócio também, que ele está com um negócio muito bom na internet, ele começou também com 0 seguidores, todo mundo começou do mesmo ponto de partida. Agora, o poder da consistência, da execução, é que faz com que você consiga escalar e alavancar o seu negócio. Eu acho que a gente tem algo em comum, você é professor, eu também, o Gabriel também, e eu acho que as pessoas quando vão para redes sociais têm essa sensação de que precisam ter centenas de milhares de pessoas. Quando você dá aula, às vezes você prepara uma aula com todo o carinho do mundo para falar para 20 pessoas, 15 pessoas, 25 pessoas, então eu acho que quem vem desse lado acadêmico, que está acostumado a ter um trabalho prévio, às vezes de 2, 3 horas, para preparar uma aula, para falar, na época ainda presencial, para, sei lá, 15, 20 pessoas, você começar uma live com poucas pessoas não é tão frustrante, mas para quem vem olhando outras pessoas, participa de lives e de repente chega lá e vê 5, 10 pessoas, deve dar desespero, mas eu concordo. É uma trajetória, você vai criando a sua autoridade, você vai, as pessoas... E aí é o que eu sempre digo, você tem que fazer essa live para 10 pessoas a melhor possível do mundo, porque vão ser essas 10 pessoas que vão convidar outras 10 e por aí vai, vão propagar o teu nome, vão te propagar. Muito bom. Boa. Você sabe, João, que eu tenho uma métrica que para cada hora de aula, para cada hora de exposição, você precisa ter 10 horas de preparo. Então, é isso mesmo. Vai levar muito tempo, precisa ter muito esforço antes de publicar qualquer coisa, né? Mais alguma pergunta aí que veio do pessoal? Estamos começando a receber aqui, alguns chegando aqui, mandando pelo Instagram, outros também tem um canal que a gente comentou para vocês acessarem pelo QR Code, mas chegaram 3 perguntas aqui que são parecidas, Rafa, que eu queria trazer para você, a da Sabrina, do Kleber e do Felipe, que eles querem saber o seguinte: como saber qual o tom que eu vou me comunicar e qual tipo de conteúdo escolher? Então, um colocou aqui, tem Instagram que eu vejo que ele é mais engraçado, que ele leva tudo pra piada, tem Instagram que eu vejo que ele vai para um lado mais acadêmico, ensinando, trazendo conteúdo. Então, a dúvida dele é o seguinte: como fazer isso? E ele perguntou se é algo que tem mais a ver com a pessoa ou com a empresa, ou seja, se você, no dia a dia é mais engraçadão, você vai trazer esse tom mais fã, ou se tem a ver com a audiência, para você tentar entender na sua audiência o que ela prefere. Eu achei a pergunta interessante, mas ao mesmo tempo desafiadora, né? De uma forma mais técnica, quando a gente vai traçar de personalidades, tanto de marca quanto de comunicação, de pessoas, a gente fala muito sobre o estudo dos arquétipos de uma marca, os arquétipos até de uma identidade, como pessoa pode se posicionar. Por exemplo, eu tenho um arquétipo muito do herói relutante, aquele cara que foi lá, que batalhou, que conseguiu e que hoje ensina as pessoas baseado no que ele passou, do que ele aprendeu. A Harley Davidson, por exemplo, ele tem um arquétipo mais do rebelde. Então tem pessoas lá que tem um arquétipo do comandante. Então isso é um estudo que você pode fazer para ver a forma que você se comunica no mercado para dar mais fit mesmo com sua audiência. E é muito teste, tá? Muitas vezes você pode pensar, o meu arquétipo hoje é o arquétipo do rebelde. Aí você chega lá na hora e realmente você não é um cara rebelde, ou você tem um arquétipo totalmente diferente. Então isso a gente utiliza muito, um termo mais de estudo mesmo, de técnica, para se posicionar no mercado. E muitas vezes vai fazendo, muitas pessoas vão fazendo no feeling, né? Então eu vou lá, eu me comunico bem, eu vou testando, eu vou vendo, mas a melhor forma de você conseguir encontrar isso aí, esse seu posicionamento, é através dos arquétipos. Uma outra coisa que eu trabalho muito também é você trabalhar muito essa questão que até algumas pessoas falam que existe, outras pessoas falam que não existe, a neurociência fala que não existe, que são os gatilhos mentais ou os atalhos mentais, os triggers que o Cialdini fala lá no livro As Armas da Persuasão. Quando você trabalha e se posiciona como autoridade, ou seja, você é especialista em algo e você começa a ajudar as pessoas sobre aquilo ali que você conhece, através do conteúdo, isso vai trazer com que as pessoas elas vejam você como referência, como autoridade. E a partir daí, gera também uma coisa que a gente chama da dívida de gratidão. Você está ajudando as pessoas com o seu conteúdo, está postando aquilo que você entende, as pessoas começam a te dever favores. Como é que essa pessoa vai pagar esses favores que ela te deve? Ela vai comprar de você, indicar você, ou ela vai pegar e vai engajar com você. E isso é o segredo do sucesso para quem quer estar na internet. É você ser muito bom em um nicho, você ajudar as pessoas através do seu conteúdo. Cada conteúdo que você faz tem que ser uma pequena vitória, uma pequena transformação para sua audiência. Isso vai gerar uma dívida de gratidão
e quando as pessoas forem pagar esses favores, elas engajam, indicam ou compram de você. Então o segredo é esse. Só que isso tem que ser feito de forma diária, consistente, até você conseguir construir sua audiência, até você conseguir construir sua autoridade, até você conseguir modelar melhor o seu arquétipo, para você conseguir ter resultados no digital. Mas tudo é um processo. Comecem hoje. Vocês estão assistindo aqui essa nossa aula aqui, começa hoje, executa. Eu acho que uma parte interessante, Rafa, que você falou é descobrir qual que é o seu tema, né? Qual que é o seu... o que você consegue falar que vai trazer alguma coisa extra para quem está ouvindo, né? Aonde que você fala que as pessoas vão se interessar por aquele assunto. Então, essa é uma boa dica, Rafa, para todo mundo. E você estava falando aí do blogueirinho, vai virar blogueirinho, né? Eu acho também que isso é um fator, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas postando no Instagram e faz, sei lá, 20, 30 stories no dia. E é uma loucura, né? Você passa o dia inteiro em função de postar no Instagram, né? E acho que tem uma dose ali de o que é saudável, o que não é saudável para cada pessoa. E isso muda, né? E isso muda em função dos negócios que você está atingindo. Eu acho que essa questão do blogueirinho é quase como se você vestisse esse papel de Batman que você está vestindo e não tirasse mais, né? Você fica de Batman o dia inteiro aí, né? Que é um problema também. Com certeza. A gente fala muito isso no mercado, que é uma estratégia que a gente utiliza muito para você não ser refém da produção de conteúdo. Você não pode ser escravo, aquilo não pode atrapalhar a sua saúde mental. Você pode produzir conteúdo no seu tempo, só que desde que você distribua esse conteúdo através dos anúncios. Então, você quer publicar menos, publicar uma vez por semana, mas você tem que anunciar esse conteúdo para você competir pela atenção das pessoas. Se você não anuncia, você deixa lá e você acaba desaparecendo para o algoritmo, para as redes sociais de uma forma geral. E o nome dessa estratégia é até slow content, né? Muito utilizado no mercado americano, que é você produzir o conteúdo no seu tempo, de acordo com a sua saúde mental, com a melhor qualidade, para você conseguir engajar mais e distribuir através do tráfego pago. Boa, Rafael, sei que a gente está terminando aqui o tempo, mas chegou uma pergunta interessante aqui da Marina. Ela tem uma loja de bebês e ela comentou o seguinte, até achei curioso porque eu acho que muita gente passa por isso. Ela falou que ela construiu uma autoridade dela lá atrás no Facebook, onde ela gerava conteúdo e tinha uma fanpage que as pessoas seguiam e tal. Quando aquilo estava começando a tracionar, virou a chave para o Instagram. E aí todo mundo foi para o Instagram e ela teve que montar uma conta no Instagram e recriar toda essa autoridade no Instagram. E agora que ela falou que tem uma página aqui que até está engajada e que as pessoas seguem, vem o TikTok. E ela está querendo saber o seguinte, como se organizar, sendo que a cada hora tem um canal, qual o canal priorizar, e aí ela perguntou, quando vira moda, né, eu acho que no caso ela está querendo saber do TikTok, o que é mais interessante, você realmente tentar migrar essa audiência de um canal para o outro, construir do zero uma audiência nova nesse outro canal, qual que é a sua opinião sobre isso, que com certeza é a dor de muita gente, principalmente os que estão há mais tempo fazendo isso e acompanharam essas mudanças que a gente vem vendo, né? Boa pergunta. Existem as gerações dos usuários da internet, né? A gente é um estudo muito comum do marketing que a gente faz, que são as pessoas que utilizam a internet. Então, a primeira geração, os baby boomers, as pessoas que nasceram entre 1945 a 1963. Não são nativos digitais, então elas entram na internet e estão muito no quê? No Facebook, no WhatsApp, e muitas delas fizeram a primeira compra agora, durante a pandemia. E aí estão gostando da internet porque compraram e chegou na casa deles. Depois nós temos a geração X, que é uma geração das pessoas que nasceram entre 1964 e 1980. Essa geração, muitos já estão no Instagram, muitos já estão no Facebook, no WhatsApp, no LinkedIn, vendo vídeos no YouTube. Então é uma geração que consome mais na internet do que a geração dos baby boomers. Aí nós temos o grande mercado consumidor hoje da internet, que é a próxima geração, que é a geração dos millennials, as pessoas que nasceram entre 1980 e o ano de 2000. E os millennials, eles estão muito, mas muito no Instagram. E o que acontece com os millennials? Eles compram pra caramba, porque eles entram na adolescência e chegam à internet, apesar de não ser ainda um nativo digital. E nós temos a geração Z, que são as pessoas que nasceram entre 2000 e 2010, que é a geração que está de nativos digitais. E ela está começando a entrar no mercado de consumo agora. E onde é que essa geração Z está? Ela está no TikTok. Então, por uma questão estratégica, ainda tem uma outra geração vindo, que é a geração dos hiperconectados, a geração alfa, de quem nasceu em 2010 em diante. Mas essa daí ainda não está consumindo na internet. Mas o que acontece?
Em uma estratégia eficaz, você tem que montar o seu castelo, digamos assim, numa rede social que você mais domina. No meu caso, o Instagram. O meu público é muito público dos millennials. Mas eu preciso montar uma estratégia onde eu não deixe um canal como o TikTok descoberto. Quando eu não deixo um canal que gera muita autoridade como o YouTube descoberto. Mas primeiro eu preciso ajeitar o meu castelo, a minha casa principal, que seria, por exemplo, a rede social que eu mais domino. E aí, se eu me comunico muito com os millennials e eles estão no Instagram, então necessariamente eu tenho que ter um Instagram. Se eu estou começando lá uma estratégia e eu estou vendo que tem muita gente da geração Z, principalmente no TikTok, eu monto uma casinha lá também. Você não pode ser refém de uma única rede. Você tem que fazer uma estratégia onde você consiga sim ter um canal principal em alguma dessas redes, mas você distribuir pontos de conteúdo em várias outras redes. E mais ainda, você ter um site onde você consegue controlar tudo isso sem depender de algoritmo. É importante que você entenda isso e é importante que você defina quais são seus canais digitais. E começa, claro, pelo aquele que você tem mais facilidade. Boa, Rafa. Você sabe que eu também adoro essa estratégia de ter um site que seja seu e que você possa controlar. Do mesmo jeito que até e-mail marketing, que você envia e-mail marketing, você tem certeza, né, de para quem que você está indo, tal e coisa. Mas eu tenho visto vários estudiosos desses temas de conexão falando que vamos chegar no momento webless, que você não vai mais ter site, você só vai estar entregando em cada uma dessas ferramentas, ou no Facebook, ou no YouTube e tal. E muitas empresas estão abrindo mão de ter um site próprio para ter só um Instagram muito forte ou alguma coisa assim. É a última pergunta, eu acho, no nosso tempo aqui, mas só para você dar um lampejo aí. Para quem está construindo para o futuro, pelo que você falou, o YouTube é um que está se mantendo mais tempo, né? Que dá mais sustentação. É isso? Uma regra numa competição, a gente tem grandes players, né? A gente tem o grupo do Google, do Sergey Brin, do Larry Page, que é lá do que? Gmail e YouTube. De um outro lado, nós temos o Facebook, Instagram e WhatsApp. E aí nós temos outras redes sociais correndo por fora, como TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitter, entre outras. E aí o que acontece? Em tudo isso, essas redes sociais elas estão ficando cada vez mais comerciais. Então elas fazem processos de venda dentro das próprias redes sociais. Então agora já tem, por exemplo, o Instagram Shopping. Logo vai ter um processo de checkout dentro do Instagram. Aí é que vem essa questão do webless. Será que eu vou precisar ter um site com checkout se eu vou ter a própria venda aqui no Instagram? Aí vem a minha contra-provocação. E se o Instagram cair, e se a rede social cair, e você não tiver controle, e aí tiver muita gente utilizando, e não tiver entregando o seu conteúdo? Então isso tudo é algo que você precisa balizar, e entender que é bom você, por enquanto, ter nos dois lugares. Então, se está no Instagram Shop também eu faço, se tiver um site eu faço também, mas a tendência é que o futuro seja webless, claro, desde que as plataformas sejam mais seguras, né? Que não caia o tempo todo como estão caindo agora. Boa. Rafa, queria te agradecer muito, chegamos ao final aqui do nosso tempo com você, queria até deixar aqui o convite, tem perguntas que a gente ainda nem conseguiu passar aqui, então provavelmente a gente vai te convidar novamente. E para você que está nos acompanhando aqui, o que a gente fez? A gente gravou também, como a gente sabia que o nosso tempo aqui era um pouco mais curto, a gente gravou 2 podcasts com o Rafa que já estão disponíveis. Um no qual o Rafa falou um pouquinho mais sobre como empresas que querem falar com PMS podem entender melhor. Então, se você tem um negócio, uma empresa que você atende PMS, você vende software, solução e você quer entender um pouco melhor como falar com as PMS, tem um podcast especificamente para isso. E a gente gravou um outro também com ele, onde aí é o contrário, são as dicas dele para você enquanto PME. Então, se você é uma pequena e média empresa e você quer se digitalizar, tem várias outras dicas. Ele falou um pouquinho sobre persona, isso é muito legal, você criar as personas que são os seus clientes lá na ponta. Então, eu convido vocês a acessarem morse.tv.br. Lá a gente deixou preparado esse conteúdo para vocês aprofundarem um pouco mais e até também acessarem as redes sociais lá do Rafa, tem muito conteúdo, como ele falou mesmo aqui, ele tem lá o canal dele do Instagram que é super legal, eu acompanho sempre, e também o canal dele do YouTube. Então, Rafa, muito obrigado por ter participado aqui conosco. E eu que agradeço o convite, pessoal, e fica aí a carta aberta, né? Quando precisarem novamente, me chama, que para compartilhar conteúdo é comigo mesmo, e eu fico muito feliz quando eu ajudo as pessoas e as pessoas conseguem ter resultados. Um abração, pessoal, me acompanha lá no Dicas Digitais e tamo junto. Maravilha. Muito obrigado, Rafa, acho que foi incrível.
Você que está ouvindo a gente, mande o seu comentário, fala se você gostou, se você quer que a gente puxe ele mais uma vez, se tem alguma dúvida extra, porque eu acho que sempre é bom ter mais gente conversando aqui com vocês desses temas de digitalização e de negócios digitais, né? Boa. É isso. Maravilha, pessoal. Até semana que vem. Obrigado a todos. Até semana que vem.